Vamos lá, galerinha. Olha só, eu vou fazer a resolução da lista que eu passei para que vocês tentassem. E aí vocês vão perceber que na lista eu fiz algumas orientações, separei por modelos. Logicamente não dá para você abraçar todos os modelos, mas por exemplo, as duas primeiras questões estão aí, divisão pelo método da chave. Quando que se orienta a divisão pelo método da chave? Preferencialmente, quando os polinômios dividendo e divisor, eles possuem coeficientes numéricos. Quando esses polinômios possuem coeficientes algébricos, há situações em que a gente consegue usar o método da chave, há situações em que dificulta demais. Então assim, preferencialmente a gente usa o método da chave quando o dividendo e o divisor possuem coeficientes numéricos. E também quando esse dividendo não tem um grau muito elevado. Se você pegar um exercício em que o dividendo, por exemplo, tem um grau 30 e o divisor tem um grau 2, um grau 3, provavelmente você vai ter que criar uma outra via para resolver o exercício, porque a gente não vai fazer uma divisão de um polinômio de grau 30 por um polinômio de grau 2. Então assim, divisão pelo método da chave, preferencialmente quando o dividendo e divisor são conhecidos, todos com coeficientes numéricos. E quando não há uma distância muito grande entre o grau entre eles. Em princípio, quando a gente explica isso aqui, o aluno acha isso difícil, mas para falar a verdade, esse é um momento bem simples de polinômios. É um pouquinho trabalhoso, mas depois que você pega o jeito para fazer essa divisão, é a parte simples de polinômio, que é simplesmente fazer conta. Tem gente que se irrita com isso, mas na verdade é o pedaço fácil de polinômios. Vamos lá. Aqui o exercício não fez uma pergunta específica, ele fala dividindo se esse polinômio por esse obtém-se, não fez uma pergunta específica. Aí a gente vai achar o resto, ou quociente, o resto, e ver o que é que acontece. Aqui o exercício fez uma pergunta específica. Quando eu divido P por D, a pergunta da questão é qual a soma do quociente com o resto. Então vamos lá. Eu completei o polinômio dividendo, isso é uma orientação que se faça, não é uma obrigação, é mais por organização. Mas eu já, com a minha experiência, sei que esse 0 e esse 0 nesse exercício não vai fazer muita diferença. Porque o grau aqui está pulando de 2 em 2, né? Grau 4, grau 2, grau 0. E aqui também, saiu do grau 2 para o grau 0. Não vai fazer muita diferença. Completar o dividendo quando a divisão é pelo método da chave é uma orientação. Você pode ou não completar. Quando a divisão é feita pelo método de Ruffini, que a gente estudou, é uma obrigação completar os coeficientes. Mas vamos lá. Então vou fazer 1 dividido por 1. 1 por 1 dá 1, x à quarta por x ao quadrado dá x ao quadrado. Aí agora eu volto multiplicando. X à quarta eu vou trazer para cá menos x à quarta e menos x ao quadrado eu trago para cá somando mais x ao quadrado. Fiz o produto, aí agora eu passo o traço e somo. Isso vai embora com isso, esse zero, como eu previ, é irrelevante no exercício. Eu faço essa soma, 3x ao quadrado e, por assim dizer, desço o resto. 0x mais 1. Aí, nessa linha preta, depois de feita a soma, eu prossigo minha divisão, né? 3 dividido por 1 dá 3. X ao quadrado por x ao quadrado simplifica. Então, 3x ao quadrado por x ao quadrado dá 3. Aí, agora eu volto multiplicando. Então, eu vou ter 3x ao quadrado, vem para cá menos 3x ao quadrado. Menos 3, vem para cá, mais 3. A ideia da subtração, né? Multiplica e traz com sinal trocado. Faço o traço, isso some com isso, e o resto vai ser 4. Parou a divisão, porque esse polinômio tem grau inferior a esse. Como nenhuma pergunta foi feita, a gente tem que ir gabarito por gabarito vendo qual é a certa. E logo na letra A a gente tem a resposta da questão. O quociente é x ao quadrado mais 3. E acabou o exercício. É aquele exercício técnico, seco, mesmo que algumas pessoas achem isso complicado, esse é o ponto fácil de polinômios, né? Simplesmente vai fazer conta. Aqui segue a mesma linha, eu vou fazer a divisão pelo método da chave, só que aqui foi feita uma pergunta específica, né? Então eu vou fazer 1 dividido por 1, vai dar 1, x à quarta por x ao quadrado dá x ao quadrado. Agora multiplico e trago para cá subtraindo. Menos x à quarta, né? Menos x ao cubo eu trago para cá mais x ao cubo. E x ao quadrado eu trago para cá menos x ao quadrado. Não tem mais nada para eu multiplicar, na verdade já multipliquei, né? 1, 2, 3 termos. Multipliquei, passo o traço. Isso anula com isso. X ao cubo com x ao cubo, 2x ao cubo. Menos x quadrado com menos x quadrado, menos 2x quadrado.
desce o x. Aí na linha preta eu prossigo a minha divisão, né? 2 por 1 dá 2, x ao cubo por x ao quadrado dá x. Aí eu multiplico, 2x ao cubo vem para cá, subtraindo, menos 2x ao cubo. Menos 2x ao quadrado vem para cá, subtraindo, mais 2x ao quadrado. E 2x positivo vem para cá, subtraindo, menos 2x. Aí, para minha sorte, some o óbvio, que o primeiro termo sempre some quando você traz de lá para cá, e some isso aqui, a divisão vai acabar já. Isso anula com isso, eu fiquei com um polinômio de grau 1, o divisor é de grau 2, eu não vou mais conseguir continuar com a divisão. Então, o que eu tenho é que o meu polinômio q de x é isso aqui, x ao quadrado mais 2x, e que o meu polinômio rx, que eu sempre paro quando o grau fica inferior ao divisor, é menos 3x. Aí essa questão fez uma pergunta específica, né? Qual a soma desses dois polinômios? Rx mais qx, quando eu somá-los vai dar x ao quadrado e 2x menos 3x menos x. Tá aí. Então, no caso dessa questão, a resposta seria letra C. Ao passo que essa questão, a resposta está bem na letra E. Exercícios 1 e 2, método da chave.